Estamos começando mais uma gravação do canal do YouTube do Papo da Vivi. Olá, maravilhosos! Tudo bem? Quanto tempo! Muita saudade! Antes da gente começar a nossa gravação, eu vou pedir para você parar tudo que você está fazendo, clicar nesse sininho que está bem embaixo no vídeo e já se inscrever no meu canal. Porque, ó, ainda tem muita coisa boa antes do ano acabar. Eu sei que hoje nós estamos fazendo a última gravação do Papo da Vivi. Isso mesmo. E eu tô fechando com chave de ouro. Mas na outra semana nós vamos fazer um vídeo pro final do mês de dezembro. E hoje, nada mais justo que eu fazer essa gravação com essa mulher maravilhosa, Pastora Rayane Rosa. Tudo bem, maravilhosa? Tudo bem. Olha, é uma satisfação estar com você aqui. Amém. Muito obrigado por assim, participar, aceitar meu convite de estar puxando essa rede junto comigo e com o pessoal de casa. Se apresenta para o público de casa. Diz quem é você. Olá, mulheres, homens, todos vocês que vão estar de encontro, né, a esse vídeo, que vão se inscrever nesse canal, que já fazem parte desse canal importantíssimo, onde dividem muitas histórias maravilhosas. Eu me chamo Rayane Rosa, sou pastora, sou mãe, sou esposa, sou enfermeira. E estou muito grata pela oportunidade de participar hoje desse canal maravilhoso que eu já estava há tempos de olho. Eita, glória! Para receber esse convite. E aprove o Senhor separar esse momento, né? Amém. Nessa tarde. Fico muito feliz. Então, pessoal, olha só. Antes da gente começar a nossa pergunta, o título dessa gravação é A Força da Fé e da Enfermagem. A história de Rayane Rosa, mãe e profissional. Uhul! Então vamos lá, vamos começar com as nossas perguntinhas. Ray, eu vou te fazer a primeira perguntinha, tá? Como a sua fé ajuda a lidar com os desafios da enfermagem? Fala para o pessoal de casa. Interessante essa pergunta. Sim, como demais. a minha fé me faz, né, lidar com os desafios? É difícil, né? Porque no ambiente hospitalar, você vive num ambiente meio que duvidoso, onde tudo pode acontecer. Onde você pode dizer para o paciente que vai ficar tudo bem e pode haver intercorrência no meio do caminho e não ficar tudo bem. Verdade. Mas a fé que eu tenho, isso faz com que, mesmo assim, eu acredite no melhor possível. Então, a fé, ela é algo que está sempre dentro de mim. Todas as vezes que eu vou para o meu setor de trabalho, todas as vezes que eu entro lá no meu ambiente de trabalho, a primeira coisa que eu faço, eu falo até com as minhas técnicas, é sair profetizando sobre todos os pratos. Hoje ninguém morre no meu plantão, em nome de Jesus. Eu falo dessa forma e profetizo dessa forma e uso a minha fé. Usa a minha fé de forma que quando chegam os pacientes, durante o acolhimento, quando há ali alguma necessidade, que eu vejo um paciente chorando, ou um acompanhante um pouco cabisbaixo, eu vou lá e falo um pouquinho, né, da forma como eles poderiam lidar com aquela situação, para que eles acreditem, confiem naquilo que o médico estudou, no que o médico pode fazer, né, pode ajudar diante daquela situação e, acima de tudo, acreditem em Deus. Então, a minha fé, ela tem um papel importantíssimo dentro da minha profissão, porque independente da ciência, tem algo maior dentro de mim e maior lá em cima que supera todas as coisas. Até porque é médico dos médicos, né? Médico dos médicos. A gente não pode esquecer desse detalhe, Não podemos né? esquecer desse detalhe. Eu não posso esquecer dentro do meu ambiente de trabalho que, além de eu ser enfermeira, eu também sou pastora. Então, eu preciso usar aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, né? Esse chamado lá dentro também, esse chamado, acima de tudo, de não só de pastorear, mas de ter fé, né? De acreditar. E não tem como você cuidar de uma pessoa sem acreditar que ela possa melhorar, entendeu? Sim. Acima de tudo, um pensamento positivo dentro de um ambiente hospitalar, onde as coisas já são tão pesadas, Uma cara muito né? Então, pesada. acho que a fé, ela faz com que as coisas fluam mais leve, o processo se torna Sim. mais leve durante as minhas 12 horas de trabalho. Somente 12 horas. Só só 12 horas, pouquinho. um pouquinho. Segunda perguntinha. Vamos lá. O que a inspirou se tornar enfermeira e como isso impactou a sua vida? Então,
por incrível que pareça, não tive inspiração no início para me formar em enfermagem. Há uma grande trajetória na minha vida, mas isso acho que é uma conversa para um outro momento, né, Bibi? Mas uma das coisas que me impulsionou a permanecer dentro da graduação da enfermagem foi depois que eu tive a minha primeira filha, a Rihanna. Porque eu iniciei a faculdade, eu ainda namorava, a pessoa que hoje é o meu esposo, o pastor Maurício. Um beijo, meu amor. E durante o nosso namoro, foi tudo muito rápido que aconteceu, noivamos, isso eu já estava na faculdade, casamos e na minha lua de mel eu logo engravidei. Já estava indo pro segundo período da faculdade de enfermagem. Quando eu tive minha filha, eu descobri que ela veio com uma necessidade especial, onde algumas pessoas que me conhecem já sabem. A Rihanna é portadora de sequelas de mielomeningocele. Hoje ela faz uso de cadeiras de rodas. Então, depois que eu tive a Rihanna, foi quando eu tive a certeza que a enfermagem é o meu lugar. Porque eu precisei parar e eu achei que eu não voltaria. Mas o Senhor, muito pelo contrário, Ele me ensinou que a enfermagem não era apenas uma escolha, era um propósito na minha vida. E a Rihanna tem me ajudado a tornar esse propósito cada dia mais real. Mais real, exatamente. Mais real. E ela foi um estágio precipitado que eu tive, porque na faculdade você primeiro faz as suas disciplinas e depois você vai para o campo de estágio. O Senhor fez completamente diferente comigo. Ele me colocou no campo de estágio para depois eu cursar as disciplinas. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Forte, hein, gente? Prepare-se. Eu já tô aqui me segurando, porque eu conheço a história de vida dessa mulher. Sei que assim é algo sobrenatural, é muita força. Eu costumo dizer, Rai, igual no outro dia, eu vou fazer tirei um tempinho, tava dando a sabedoria, eu vou fazer esses exames. E ali Deus falou assim pra mim, quando você pensar em reclamar, lembra dessa cena. Aí eu fui e olhei. E assim, que Deus é tão maravilhoso, Ele é tão excelente, Ele é tão magnífico, eu te amo, Deus. Que realmente passaram assim várias pessoas por mim, uma na cadeira de roda, outra chegou mancando, outra chorando. E às vezes a gente reclama. Por tão pouco. Tão pouco. É uma falta de uma carne. Ai, hoje eu vou comer ovo. Ai, hoje eu vou comer aquele pão que eu comprei de manhã. Exato. E tem pessoas que estão lutando e relutando por uma vida, por querer sentir os pés no chão, por poder ter uma fala mais complexa e justa. E a gente que tem isso tudo, tem força para se trabalhar, enxerga, escuta, fala, consegue se locomover sozinha, reclama. E muitas das vezes não faz aquilo que Deus nos chamou, que é o ID, né? Verdade. Mas amém. Vamos lá. Vamos lá. Terceira perguntinha. Como você equilibra a sua vida profissional e pessoal como mãe de 3 filhos? Gente, é difícil. Eu acho que eu não consigo ter esse equilíbrio, né? Que todo mundo pensa que eu tenho. Eu acho que por detrás dos bastidores as coisas são completamente diferentes. Né? Muita coisa. Então, eu sou ser humano, mas eu tenho uma rede de apoio maravilhosíssima. Tenho meu esposo, que cumpre o papel dele de pai, faz lá a parte dele da paternidade. Tenho minha mãe, que é uma bênção na minha vida, minha sogra também. Então, uma rede de apoio, eu acho que é esse equilíbrio, né? É essencial. Que é o essencial para manter esse equilíbrio. Não é só a Rayane sozinha. Há algo muito além por detrás da Rayane. Mas é uma forma que eu sempre peço a Deus, que Ele me ajude a administrar e organizar o meu tempo. Eu acho que quando você é uma pessoa organizada e que tenha o discernimento, né, de administrar o seu tempo, as coisas ficam melhores, né, de se levarem, porque você consegue ter o seu tempo como mãe, que é integral, mas aí você consegue ali as suas atribuições, né? Sim. Tenho o meu tempo de trabalho, as minhas 12 horas que eu fico fora, e fora o outro dia, porque eu trabalho, além de ser enfermeira, eu também trabalho na UERJ na parte administrativa. Então, Sim. eu trabalho todos os dias. E tem a minha parte como esposa, porque você sabe que mesmo como mãe, esposa, a gente ainda mãe, trabalhar fora, a gente como esposa ainda precisa, né, tá ali para poder estar junto do nosso marido, dar atenção. Exatamente. Mas lá em casa não tem beijo. Não tem não. Mas temos as brechas todas fechadas com em cricadas. nome de Jesus. Agora o sangue no cordeiro. Aqui Glória a também não Deus. acontece isso não. É isso aí. E trabalhar fora, porque nós precisamos, né? Somos mulheres empoderadas e Com precisamos certeza. ter o nosso trabalho, o nosso dinheirinho, né? Porque a gente gosta de ter o nosso dinheiro, porque o dinheiro do meu marido é meu e o meu dinheiro é teu.
Isso eu tô tentando, mas meu dinheiro é meu e dele é meu e meu. Sim. Então é isso. O equilíbrio é tipo você manter a mente aberta, respirar e viver um dia de cada vez. Todo dia dá 1%. É o que Sim, eu é penso. verdade. Vamos lá. Quarta perguntinha. Qual é o momento mais gratificante da sua carreira como enfermeira? Então, eu, como enfermeira, eu tô atuando há 6 meses. No dia 2 eu fiz 6 meses atuando como enfermeira. Então, pra mim, não só pelo fato de eu ter apenas 6 meses atuando na minha profissão, mas pelo fato de ter o entendimento que todos os dias serão dias gratificantes. Todos os dias serão dias para eu agradecer a Deus. Porque todos os dias eu vivo uma história completamente diferente. Eu entro no hospital, eu trabalho numa emergência, então é um entra e sai, são pessoas diferentes. Então todos os dias são motivos para eu agradecer. Por eu chegar lá e no final do plantão, quando eu fecho meu livro de ordens e ocorrências e ver que eu consegui encaminhar os pacientes que chegaram para mim para os leitos que são devidos e fazer as transferências, realizar todos os exames, conseguir com que os pacientes tenham uma assistência segura. Eu acho que todos os dias para mim é Uma sensação de dever cumprido, né? E gratidão todos os dias. É verdade. E muitas das vezes, eu também já fiz enfermagem, mas eu fui um pouquinho frouxa, eu parei no meio do caminho. Estudei, fiz tudo, estudei bastante tempo. Quando eu comecei a fazer a prática mesmo, né, eu não aguentei. Tive que parar porque eu via pessoas sofrendo, chorando, eu chorava junto. Aí a minha professora falava assim, Vivi, você tem que ter ética profissional. Mas como é que tem ética profissional com a pessoa sofrendo quando eu não conseguia? É difícil. Entendeu? Eu não conseguia. E a enfermagem também algo muito importante, que aí já entra também mais um aprendizado de Deus para a nossa vida, que a gente consegue entender que quando a pessoa chega muitas das vezes naquele último estágio de vida, não tem dinheiro, não tem carro importado, não tem bolsa, não tem iPhone, não tem roupa de luxo, não tem casa luxuosa. Não interessa se a casa é de 3 andares, com suíte, se é de telha brasilite, ou se é de laje normal, mas você vê que o tratamento paliativo é igual. E o final de todo mundo é igual. Não interessa a sua classe social. E eu falo tanto isso para as pessoas. Gente, a gente tem tempo. Cara, eu falo muito em casa. Cada vez que a gente acorda, é um milagre de Deus que estamos escolhendo na nossa vida. É Deus falando assim, ó, tô confiando em você mais esse dia. Assim, faça o sobrenatural. Mas as pessoas estão se perdendo demais no meio do caminho. Estão. Aí, ao invés de obter aquela chance, né? Fazer o bem, orar, clamar. Eu não sou evangélica. Amém, cada um com seu cada um, que eu costumo dizer que eu também não sou evangélica. Eu sou servidora de Cristo. Isso. E Jesus, para mim, não é religião. Não. Ele é amor. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui. Entendeu? Então as pessoas podendo fazer o sobrenatural, não fazem. Eu lembro que você, não sei, você tá 6 meses, né? Mas na pandemia você já estava estudando. Tá. O desespero. E eu achei, juro pra você, eu falei, olha, quando essa pandemia passar, o ser humano vai se tornar uma pessoa, ó, totalmente diferenciada. Bobinha eu. Bobinha eu, entendeu? E assim, é muito, é complicado. Você vê que a pessoa, às vezes, até mesmo, uns aprendem, né? Passa pelo leito, tem aquele problema, volta revigorado com pensamentos diferentes. Mas outros não tem. Passa por tudo que passou e continua fazendo maldade, mentindo. Se tiver que lascar um para subir na vida, vai lascar. É o caráter, né? Complicado. Vamos lá. Eu tenho aqui a pergunta, mas eu vou mudar. Não sei por que eu senti no coração. Vamos mudar, gente. Vamos lá. O que a palavra desistência significa para você? Ela não existe. Isso aí. Ela não existe pra mim. A palavra desistência não existe porque eu entendo que eu sou uma pessoa persistente e acabo às vezes sendo teimosa por persistir tanto, mas vale a pena quando eu persisto, porque eu consigo chegar no meu alvo, no meu propósito, na minha meta, e no final, por mais que seja cansativo, essa questão da persistência, porque persistir não é para qualquer um, Não. Porque há desafios no meio do caminho, há processos no meio do caminho que vão te fazer desistir. Mas a sua persistência vai fazer você entender que há um propósito acima de tudo. Então, essa palavra, Vivi, pra mim, não existe. Riscada do dicionário, desistência. Glória a Deus, viu? Vamos lá. Vamos lá.
Última perguntinha. O que você quer que as pessoas aprendam com a sua história e experiência como enfermeira e mãe? Nesse momento, eu quero que você fale um pouquinho da sua história. Porque as pessoas vão ver essa entrevista e vão falar assim, mas que história? Vou aprender com o quê? Entendeu? O que ela tem de gratificante que vai assim... eu vi a entrevista da Rayane Rosa e a partir desse dia eu não vou pensar em desistir. A palavra desistência também vai ser arriscada na minha vida. Fala do pessoal de casa, verdadeiramente, sobre tudo. É seu momento, vai, sinta-se à vontade. Só não me faça chorar, pelo amor de Deus. Não vai me chorar. Então, pessoal, de que forma eu posso compartilhar com vocês um pouco da minha história e fazer com que ela ajude a vocês de alguma forma, né? Acrescente de alguma forma na vida de vocês, de uma forma que não façam com que vocês desistam no meio do caminho. Como eu falei, eu me chamo Rayane Rosa, eu tenho 36 anos, sou casada, sou mãe de 3 filhos, enfermeira e pastora. E não foi fácil chegar até aqui. Antes de eu me conhecer como Rayane, né, eu tive que traçar uma trajetória muito cedo. Os meus pais são separados desde quando eu tive os meus 2 anos de idade. Então não fui criada diretamente pelo meu pai e pela minha mãe, porque a minha avó teve que dar o suporte à minha mãe. E hoje a minha mãe é uma serva do Senhor, né, mas não é de berço, então teve um processo na vida da minha mãe, e dentro desse processo minha mãe passou por vários períodos das drogas, da prostituição. O meu pai também, que hoje é pastor, não era pastor, já foi pai de santo, nada com outras religiões, mas seguiram outros caminhos. Então eu não tive uma base familiar, eu não tive um cuidado de perto, e eu não culpo minha mãe por isso, porque também ela não teve essa base, né? Sim. Então o suporte da minha mãe foi a minha avó, só que eram muitos netos para minha avó poder dar conta sozinha, e de convívio lá com a minha avó, eu sou a neta mais velha. Então as pessoas achavam que a forma como a minha mãe levava a vida, eles achavam que eu também, entendeu? Teria esse tipo de vida. Filho de peixinho, Peixinho que eu também me envolveria no mundo das drogas, do vício, que eu me envolveria no mundo da prostituição, e a palavra tem poder. Por um período da minha vida, quase que isso aconteceu. Então, eu passei por um período muito ruim na minha vida, onde eu tive um vínculo com uma pessoa do mundo do tráfico, que foi onde eu posso dizer que a minha vida quase que desandou, mas graças a Deus, assim, o Senhor tem um propósito na minha vida, não digo que tinha, mas Ele tem um propósito na minha vida que conseguiu me resgatar antes e fez as coisas completamente ao contrário. Então, com 12 anos de idade, eu tive a minha primeira gestação e abortei essa criança. Foi de uma pessoa do mundo do tráfico. Eu nem sabia que estava grávida, minha mãe que foi me dando os sinais, era uma criança na época, né? E dentro dessa história, no ambiente da minha família, um dos meus parentes, né, questionaram, dizendo que tinha sido por troca de droga, essas questões que tinham acontecido comigo. E depois disso ter acontecido, eu fiquei muito fragilizada. Então, qual foi a minha solução? Foi arrumar um lugar para eu estar. Então, eu me envolvi com uma outra pessoa muito cedo, com 13 anos de idade. Eu fui morar na casa dessa pessoa. Morei na casa dessa pessoa até os 16 anos de idade. Depois eu saí, foi quando eu arrumei meu primeiro emprego, que foi na Faperj. E daí foi quando eu comecei a viver. Aí eu voltei para casa do meu pai, nessa época, na Coronel Leôncio. Não podia morar ainda com a minha mãe, porque minha mãe ainda estava envolvida com algumas coisas e também estava, ao mesmo tempo, em processo de libertação, né? Que ela estava começando a caminhar com o Senhor. E foi quando eu fui para casa do meu pai, que eu conheci o meu esposo, que hoje é meu esposo, né? O Maurício. E aí casamos, noivamos, casamos, fomos servir ao Senhor, porque entendemos que já não tinha mais, o mundo já não era mais pra gente. Simplesmente a minha convenção foi assim, eu estava dentro de um quarto com ele e falei assim, ó, hoje eu vou pra igreja. E fui, nesse dia eu fui pra igreja e o pastor fez o apelo e resolvi ir lá na frente. E daí pra frente nós começamos a caminharmos juntos. E aí, no meu casamento, né, na minha lua de mel, como eu falei, tive a minha primeira filha, a Rihanna, que veio com uma especificidade, né, com uma deficiência. Nós não sabíamos durante a gestação, então foi uma gestação normal.
Foi um parto normal, não poderia ter sido normal, deveria ter sido um parto cesáreo. Mas foi tudo da forma que Deus quis. A Rihanna veio e tipo, veio para poder ajudar ainda mais, me fortalecer ainda mais, né? Tornar a minha vida mais forte. Ensinar muita coisa para o meu esposo e também para mim. Éramos novos, estávamos a caminho de sermos consagrados, né? Separados e consagrados às diáconos da casa do Senhor. Na minha consagração, eu tive que deixar minha filha no leito de UTI e ir para a igreja para poder ser consagrada e depois voltar para lá, porque eu entendi o que era propósito, porque às vezes quando a gente se prende muito às nossas coisas, o Senhor, Ele vê o que é prioridade na nossa vida. E não que a minha filha não era prioridade, era prioridade, mas eu sabia que alguém maior, com um poder maior que o meu, o médico dos médicos estava cuidando dela ali. Com certeza. E que eu também precisava resolver essa situação com o Senhor. E assim fomos caminhando. Então, a minha história é muito longa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não desistam, sabe por quê? Eu tinha tudo na minha vida pra poder desistir. Casei nova, tive filho muito nova. As pessoas da minha família, os meus parentes desacreditaram, pensaram que eu levaria uma vida que eu não seria que ia casar, não seria que teria formação, que eu seria que ficaria largada por aí. Deus fez completamente diferente. Hoje eu sou uma das primeiras no meu ali da onde a gente convive, né, das minhas amigas, das minhas primas. Aqui tem um casamento, louvado seja o nome do Senhor, fortalecido pelo Senhor, a que conseguiu ter uma formação, que consegue trabalhar fora, que tem uma casa e acima de tudo ter uma base familiar, que era o que eu sempre pedi ao Senhor, que eu tivesse um lar, uma família. Sempre foi prioridade para mim. Foi prioridade, porque na sua adolescência você queria. Eu queria. Não teve. Aí você, o que você fez? Você afastou. Teve uma mudança de criança para pré-adolescência para mulher. Aí no meio do caminho você quis fugir dessa situação, né? Como se nada tivesse acontecido e morar distante para tentar esconder, esquecer aquela dor do passado, a decepção, a vergonha, os apontamentos, né? E quando você se manteve firme, né? Não, agora vai começar um sonho. O que eu quero? Eu só quero minha família. Quem nunca pediu isso para Deus, né? Eu costumo dizer que quando a gente vê mulher nesse mundo, aquela mulher que fala assim, Deus me livre de casar. Deus me livre ficar dentro de casa. Deus me livre passar, lavar para o homem. Eu não quero. Você pode ter certeza que aquela mulher ela teve uma frustração. Ela foi ferida, ela foi magoada. Então, só em tocar naquele assunto, ela já se revolta, porque é algo que ela quer se livrar. E muitas das vezes a gente não tem que pensar assim. Tá doendo, a ferida tá aberta, a gente tem que procurar um tratamento. A primeira coisa que a gente tem que fazer, filho, é reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E depois procurar um profissional ou uma ajuda, porque é o mais certo. Porque não adianta a gente também falar assim, eu não preciso, eu não consigo, precisa sim. E através disso tudo, hoje, Lei, olha eu aí, olha quem é você, olha o que Deus fez e vai continuar fazendo na sua vida. Mas eu também quero te falar, Rael, que tudo isso que você passou, é claro que na hora a gente não entende, a gente não acredita nem em Deus pra gente falar a verdade. A gente fala assim, Deus esqueceu de mim, por que eu tô passando por isso tudo? Mas tudo isso serviu de aprendizado. Para hoje em dia você ajudar jovens, para hoje em dia você saber tratar uma pessoa que é usuária de drogas, tudo isso é um aprendizado. Eu também já passei por muitas coisas. E hoje eu entendo que é de Deus eu ter passado pelo que eu passei, que vem passando, para eu nunca fazer isso com o próximo. Até essa semana mesmo, eu até coloquei algumas coisas no meu status. Eu estou passando por algumas provações de Deus. E hoje, quando eu estava no meu ambiente de trabalho, o Espírito Santo falou assim para mim, isso está acontecendo porque quando a roda começar a girar, você nunca pensar em fazer com o seu próximo o que estão fazendo com você. Ela mesma ofereceu, eu já entendi. A roda já pode começar a girar. Eu não vou fazer, né? Vamos pro próximo capítulo, que já deu já. Aí eu olhei assim pro céu, né? Eu tava no estacionamento, tava tombado. Mas eu falei pra Deus, Senhor, tá bom, já entendi. Eu não vou fazer, chegou a mesma palavra. Quase que eu beijei assim o dedinho cruzado. Já pode passar pro próximo estágio. Porque realmente, às vezes o cenário não é favorável. E a gente tem que ter a fé, né? Exatamente. Que tudo vai mudar, que tudo vai passar. Enfim, mas vai passar. Já passou, né? Já passou. Então,
Então, para resumir, é exatamente isso que eu deixo para as pessoas, né, que vão assistir, vão ter a oportunidade de assistir, é exatamente isso, cara. Seja persistente. Porque como você falou, né, Vivi, se eu deixasse, tipo assim, se eu parasse no meio do caminho, se a frustração que foi pra mim da vida dos meus pais, do casamento dos meus pais, se a frustração que aconteceu na minha vida na questão do relacionamento, se eu parasse nessas questões e não, tipo, avançasse, não persistisse, mesmo acreditando, meus pais não tiveram um casamento saudável, um relacionamento saudável, então eu não vou ter, ou não vou procurar ter porque meus pais não tiveram, não vai dar certo pra mim. E quando eu tive meu primeiro relacionamento e não deu certo, se eu parasse naquele dali e desacreditasse em todos os homens ou em todos os relacionamentos que eu, sei lá, que eu poderia ter, acho que eu não conseguiria chegar. Acho que ser persistente, acreditar que algo melhor vai acontecer, que vai dar certo, que dá certo sim, que você consegue. Eu acho que esse é um dos meus maiores testemunhos, cara. Persiste, continue, porque vai dar certo. Precisei parar a faculdade, mas depois de 9 anos eu parei. Hoje eu tô aqui formada. Então, não desista. Mesmo que os processos aconteçam no meio do caminho, os processos são só para poder te fortificar. Não desista. Vamos lá. Agora é o nosso quadro novo, que se chama Me Conta Mais Sobre Você. Primeira perguntinha. Sim. Sua maior força para não desistir. Família. Uhul! Qual é o seu legado? Ser persistente. Deixa para os meus filhos, não desistam. Isso aí. A última, uma palavra importante. E por quê? Deus. Acima de todos e todos, não tem mais porquê. Não tem. Ele é o grandão, né? Eu costumo muito falar isso na minha casa. Às vezes as minhas filhas falam assim: mãe, qual é a melhor coisa na sua vida? Eu falei assim: Jesus não ter desistido de mim e eu me tornar serva dele. Ponto final. Perfeito. Porque o resto a gente conquista. Um dia de cada vez. Então, assim, pra mim a melhor parte foi o que você falou. Uma palavra forte, porque Deus é o acima de tudo. Olha, infelizmente, com o coração partido, mas está chegando ao final. Então, meu amor, antes mesmo da gente acabar, eu quero te agradecer. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue te fortalecendo. Que o Senhor coloque projetos e projetos maravilhosos na sua mão, na mão do pastor Maurício, que são um casal abençoado e blindado por Deus. Obrigado por ter aceitado, porque agora que aceitou a primeira vez, gente, não vai mais embora. Esse aceitou a primeira vez, não vai mais embora. Que Deus permaneça abençoando a sua família, seu trabalho. Tudo de melhor. É o que eu desejo na sua família, em nome de Jesus. Porque é uma história impactante, é uma história que precisa ser falada, porque hoje a gente está vivendo um mundo onde os adolescentes estão se entregando e os pais estão perdendo força para correr atrás dos seus filhos. Então eu te desejo o melhor dessa terra. E muito obrigado em nome de Jesus. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal de casa? Vamos. Tchau! Meu som deve ter saído no vídeo, né? Vai sair. É bom que ficou. O que você sentiu? A sensação, o nervoso. É. E eu assim, né? Porque eu tinha que passar pó de arroz. Eu falei, não vou chorar, não vou chorar. Senão vou vai descer aquela gotinha gotinha assim. Eu me segurando. Eu fiquei, tipo assim, eu me senti muito à vontade, Leve, Ai, que bom, que bom. E eu me senti assim, como se eu estivesse em casa, então... E o bom que é uma história que não é mentira, né? Que não é A mentira, experiência vai muito natural olhar pra falar assim, caramba, já passei por isso. Cara, eu não adianta, minha filha, é uma sequência de borboleta que sai de dentro, que eu faço assim pra segurar, mas elas estão presentes. Mas você fica nervoso. A gente fica nervoso. A gente tá falando com o público, com pessoas com história muito parecida com a nossa. E assim, é impossível. Não vai ficar um negócio nem beber. Nem eu. Vamos fazer um brinde.